vão procurar o quê? Metais preciosos, ouro e prata. Porque, na verdade, o ouro e a prata eram a grande necessidade que a Europa estava sofrendo. A Europa sofria a chamada fome monetária. A Europa precisava de circulação de moedas para a viabilização do comércio. Só que essas moedas, elas só poderiam existir a partir da cunhagem de metais preciosos. Você sabe do que é a cunhagem de metais preciosos? A cunhagem de metais preciosos é a transformação de ouro, de prata em moeda. Então, tu percebe que a necessidade desses metais preciosos, além da crise que a Europa vivia no século XIV, vão ser dois dos principais fatores que contribuíram para a chamada expansão marítima. Não é? Outro fator que tu vai perceber vai ser exatamente a necessidade que os europeus vão ter de encontrar uma nova rota para o Oriente. Gente, desde a chamada Baixa Idade Média, que ocorria um acentuado comércio entre Ocidente e Oriente. Desde as cruzadas, que vai ocorrer a reabilitação, olha só o que eu estou falando, desde as cruzadas no século XI, que vai ocorrer a reabilitação do comércio entre Ocidente e Oriente, desde as cruzadas, tá? Só que você vai perceber uma coisa, gente. O único caminho que ligava o Ocidente ao Oriente era o chamado Mar Mediterrâneo. Antes das expansões marítimas, vou repetir, antes das expansões marítimas, o único caminho que ligava o Ocidente ao Oriente, que ligava os europeus ao comércio com as Índias Orientais, o único caminho que ligava era o Mar Mediterrâneo. E é aí que está o grande problema, porque você vai perceber que esse Mar Mediterrâneo, ele era cheio de intermediários. Olha para cá, esse Mar Mediterrâneo era cheio de intermediários, e esses intermediários geralmente eram italianos. Então o que vai acontecer? Preste atenção para cá, o que vai acontecer? Essas mercadorias que saíam daqui do Oriente e iam para o Ocidente, elas tinham ou não tinham que passar pelo Mar Mediterrâneo? Sim ou não? Sim. E quando passavam pelo Mediterrâneo, essas mercadorias que vinham do Oriente, automaticamente passavam pelas mãos de quem? Dos intermediários italianos. Então tu percebe que esses italianos aqui eram os primeiros que tinham contato com os produtos vindos do Oriente, porque esses produtos tinham que passar pelo Mar Mediterrâneo, e o Mar Mediterrâneo era dominado pelos italianos. E o que esses italianos vão fazer? Esses italianos eles vão encarecer o preço dos produtos. Ou seja, um produto que saía do Oriente e que passava pelas mãos dos intermediários, dobrava o seu preço. Quando esse produto chegava aqui na Europa Ocidental, quando esses produtos chegavam aqui para ser distribuídos para as outras nações europeias, tu percebe que esse produto estava encarecido. Esse produto, muitas vezes, apresentava o dobro do seu preço original. Então, tu percebe que o fato do Mar Mediterrâneo está sendo dominado pelos intermediários italianos, isso acabava encarecendo o preço dos produtos vindos da onde? Do Oriente. E é por isso, então, que os europeus eles vão ter a grande necessidade de encontrar uma nova rota para o Oriente. Ou seja, uma rota que não passasse pelo Mediterrâneo. E é aí então que eles vão começar a navegar pelo Mar Atlântico. Filhotes, o Atlântico vai ser a grande saída dos europeus para escaparem dos intermediários. A navegação pelo Mar Atlântico vai ser uma alternativa para que eles não passassem pelo Mar Mediterrâneo e automaticamente fugissem dos intermediários. Então percebe que é bem simples. Olha aqui, existia um grande comércio entre Ocidente e Oriente. Só que o único caminho que podia ligar o Ocidente ao Oriente era o quê?
o mar Mediterrâneo, que era dominado por quem? Que eram geralmente... Então, para fugir do mar Mediterrâneo, os europeus vão ter que encontrar uma nova rota. Essa nova rota que vai ligar o Ocidente ao Oriente vai ser o quê? O Mar Atlântico. O Mar Atlântico. Tá? Então, você percebe que esse aqui vai ser outro fator que explica o porquê, que os europeus se lançaram nas grandes navegações. Eles tinham necessidade de encontrar uma nova rota alternativa ao mar Mediterrâneo. Essa rota foi encontrada, o Atlântico. Ok? Beleza? Olha só, outro fator que explica o porquê que os europeus desenvolveram as expansões ultramarinas vai ser exatamente a necessidade que eles vão ter, o interesse que eles vão ter de expandir a fé católica. A expansão do catolicismo vai ser outro fator que levou os europeus a realizarem as grandes navegações. Você percebe, filhotes, que todas as regiões que os europeus dominaram, depois das expansões marítimas, eles vão implementar o quê? O catolicismo. Assim aconteceu aqui com os índios. Quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, o Carlos deve ter te falado isso, certo? Os jesuítas, eles vão desenvolver a expansão dessa fé católica. E a expansão dessa fé católica, promovida pelos jesuítas aqui no Brasil, vai ocorrer através de um movimento que nós chamamos de catequese. Então, tu percebe que o outro fator que leva os europeus a realizarem as grandes navegações vai ser o interesse de expandir o quê pelo mundo? A fé católica. Expandir o catolicismo. Vai ser outro motivo. Tá? Outro fator que contribuiu, filhote, para a expansão marítima europeia. A formação dos chamados Estados Nacionais. Gente, o que eram os Estados Nacionais? Os Estados Nacionais eram um momento em que começava a surgir as nações europeias, com o seu território definido, com a sua língua definida, com os seus costumes definidos, certo? Essa formação dos Estados Nacionais começa em meados do feudalismo, a partir do século XI. É o momento em que começam a surgir os reis das nações. É o momento em que começa a surgir a França, a Inglaterra, a Espanha, Portugal. Ou seja, a formação dos Estados Nacionais nada mais foi do que a formação completa dos países, com seus costumes, com sua língua, com seus reis, com seus territórios. Tá certo? Aí tu pergunta, no que isso contribuiu para a expansão marítima? Ora, gente, o interesse dos reis. Vão ser muitos dos reis que vão, digamos assim, vão patrocinar, vão ser muitos dos reis que vão incentivar o processo de expansão marítima. Muitos dos reis vão incentivar o processo de expansão marítima. Qual era o interesse dos reis, gente? Hein, filhotes? Qual era o interesse dos reis das nascentes nações europeias em expandir a expansão marítima, em incentivar a expansão marítima? Qual era o interesse dos reis? O interesse dos reis, filhotes, era exatamente isso aqui, ó. O interesse de todos. Metais, o quê? Preciosos. Por que os reis tinham interesse em metais preciosos? Hein? Por que os reis tinham interesse em metais preciosos? Porque nesse período desenvolveu-se a chamada mentalidade metalista. Olha para cá. O que foi a mentalidade metalista? Dá uma olhada. A mentalidade metalista. O que foi essa mentalidade? Essa mentalidade, filhotes, era um pensamento de que um Estado, para ser um Estado forte, para ser um Estado poderoso, para ser um Estado rico, ele tinha que acumular um máximo de metais preciosos. Preste atenção que é muito simples de você entender. No século XV e XVI, desenvolveu-se o chamado pensamento metalista. O que foi o pensamento metalista? Foi o pensamento
de que o Estado, para ser forte, de que o Estado, para ser soberano, de que o Estado, para ser rico, ele tinha que acumular o máximo de quê? De metais preciosos. E aí tu vai entender o interesse dos reis. Quando os reis começam a incentivar o processo de expansão marítima, eles estavam interessados em quê? Nos metais preciosos, para fortalecer os seus estados. Gente, já passou por essa? Já.